Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Lar Amigo de Jesus da irmã Conceição. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. O vídeo de hoje é sobre a mini rosa. Por que é tão difícil o cultivo dessas plantas, dessa espécie? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi enviada pela Aurora, tá certo? Pelo meu Instagram, e eu achei bem interessante isso, né? E irei comentar um pouco sobre essa espécie, tá? Especificamente a rosa SP, tá certo? As mini rosas. A Aurora ainda me comenta, né, que ela perdeu somente esse ano mais de 100 vasinhos, né, tá? Da mini rosa, ok? E que comenta que os que sobreviveram, né, ainda ficam feios, mirrados, tá certo? Mesmo tendo um cuidado especial com as plantas, tá certo? Eu vou comentar aqui, tá? Realmente alguns, digamos assim, problemas com relação a essa espécie, tá? Não é uma espécie tão fácil de cultivo, não, tá? Então acho que você percebeu isso. Ok, então eu vou comentar aqui alguns, né, dados, né, que muita gente não comenta, mas eu posso comentar aqui, principalmente porque eu trabalhei mais de 20 anos, tá, com essas espécies, tá certo? Então fique até o final do vídeo que eu vou colocar aqui vários pulos do gato, tá certo? Vou falar de 4, 5 itens bem importantes aqui para o cultivo das mini rosas, tá certo? Primeiro é sobre o ambiente de cultivo, ok? As rosas, basicamente as espécies, né? As híbridas, né? Porque basicamente todas as rosas que nós encontramos no mercado, elas são híbridas. Elas são de ambiente de pleno sol, ok? Ou seja, se você tiver essas plantas em ambiente, por exemplo, dentro da sua residência, provavelmente ela não vai se desenvolver bem, ok? O que acontece é que em poucos dias, nesse ambiente interno, tá, elas já vão começar a perder as folhas, tá certo? E pode eventualmente acabar morrendo, né? Por falta, digamos assim, da insolação, ok? Então é uma planta que depende muito, tá, do sistema de maior claridade, digamos assim. Eu já conheço pessoas que têm rosa em casa, tá certo? Mas tem inclusive lâmpadas artificiais para que elas fiquem, tá, no seu máximo, digamos assim, plenitude, tá, do aspecto vegetal
e da floração, ok? Mas não é o caso aqui da grande maioria, tá certo? Então, esses vasos, né, essas plantas, tem que ficar numa situação onde ela pegue pelo menos parte do dia com uma boa quantidade de luz, tá certo? Senão a planta não vai para frente. Outro item que eu acho que a gente tem que comentar aqui, tá certo? Principalmente as mini rosas, né? Elas são cultivadas no vaso, ok? Até que ela chega a uma plenitude máxima do seu desenvolvimento naquele espaço, naquele vaso, ok? Então, tá? Quando ela vai para o comércio, ela já está num estado em que as raízes já ocuparam todas os espaços dentro do vaso. Então, elas têm que ser rapidamente, digamos assim, transplantada para um vaso maior, ok? Muita gente acaba deixando as mini rosas dentro desses vasos, né? O sistema radicular não consegue mais crescer, ela fica dando volta, tá certo? E acaba tendo um colapso, né? E elas acabam, digamos assim, acabam não ficando mais bonitas e infelizmente em muitos casos você pode até perder essas plantas por esse fator, tá certo? Então esse é um segundo item, né, que ninguém comenta nos canais, né, mas a gente tem que falar, tá certo? Se vocês comprarem aquela mini rosa muito vistosas, né, aperte o vaso e tente tirar a planta do vaso. Vocês vão ver que o sistema radicular já está circulando os vasos. Isso significa que você tem que fazer o transplante dessas plantas, ok? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Terceiro item também que muita gente desconfia, mas o que ocorre, né, no sistema produtivo, essas plantas, essas mini rosas, elas recebem basicamente, tá, adubo, entre aspas, elas recebem adubos, né, líquidos, praticamente diariamente, tá certo? Então a gente chama de fertirrigação, que seria a rega mais o adubo líquido, né, na forma líquida, tá certo? E que as plantas, digamos assim, elas estão mal acostumadas, né? Então elas acabam crescendo no seu vigor máximo, tá? Devido a essa situação, ok? Muita gente não sabe, né? Compra ou ganha essas mini rosas, tá? E nunca aduba, né? Então esse é um problema complicado. Além do problema anterior que eu já falei para vocês, tá certo? A falta de nutriente nesse sistema não vai fazer com que essa planta continue, digamos assim, tá? Nessa formação, tá? De qualidade, tá? Por muito tempo, também por falta de adubo. Então eu aqui tenho um playlist sobre adubos, né? Tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, seria muito interessante, ok? O adubo líquido é um adubo, digamos assim, um pouquinho mais qualificado, né? Você tem que entender um pouco mais sobre a parte nutricional das plantas, sobre os adubos para substituir essa situação, né? Por exemplo, os adubos de liberação lenta, que é conhecido como coach, tá certo? Eu utilizo muito o bocashi, ok? Mas existem vários outros tipos de adubos orgânicos que vocês poderiam fazer o uso desses produtos para o cultivo das mini rosas. Eu conheço várias pessoas, tá, que tem mini rosas em vasos maiores, obviamente, tá certo? E indo muito bem, tá certo? Então temos que conhecer um pouquinho mais, temos que ter informações um pouquinho mais qualificadas, né, tá, para o cultivo principalmente dessa espécie, ok? E o quarto item aqui que eu tenho que falar, né, diferentemente as mini rosas, diferentemente dos cactos, né, suculentas, né, eu recentemente fiz vários vídeos sobre plantas suculentas. A mini rosa ela tem problema sério, né, de doenças fúngicas, tá certo? Então
Se vocês não tiverem um pouco de conhecimento, tá? Dependendo do fungo que infestar as suas plantas, você pode perder o seu plantel em poucos dias, viu? Então, não é uma planta simples assim como tá as echevérias, né? As dedos de moça, agaves, né? Então, é uma planta que tem, tá, essa sensibilidade maior a esses fungos e também pragas, né? Então, ácaros, né? Elas adoram a rosa também, ok? E se vocês não controlarem bem essa situação, você pode perder a planta, tá? Pelo ataque também de pragas, tá certo, né? Eu normalmente comento com as pessoas, tá certo? Para quem vai basicamente começar um cultivo de alguma planta, né? Começar, tá certo? Das plantas mais simples de cultivo, tá certo? Até depois, com o passar do tempo, com o absorver dos conhecimentos, partir para as plantas um pouco mais complicadas. E vou dizer para você, tá, que as rosas entra nessa classe de plantas um pouco mais complicadas, tá certo? Principalmente, tá? Por quê? Porque elas são muito suscetíveis, né, a doenças fúngicas, ok? Pragas, tá? A rosa atrai milhões de quantidades de pragas diferentes. Então, é muito complicado, tá? Você, digamos assim, tentar começar o cultivo das plantas com a cultura da rosa, tá certo? Então, eu acredito que existem outras espécies de maior facilidade, tá? Para você ter, digamos assim, um aprendizado. Então, essa é a minha sugestão. Vocês que já têm experiência, né? Tá? Não tem problema nenhum. Mas para quem vai iniciar cultivo de plantas, né? Eu não aconselho exatamente a cultura da rosa em si, seja ela rosa, padrão normal ou mini rosa, para vocês iniciarem, tá, o trabalho com cultivo de plantas, tá certo? Eu falo aqui nesse canal de várias espécies, né? A facilidade de cada uma, a dificuldade de cada uma. Se vocês puderem clicar aqui, tá? É um playlist sobre plantas, né? Espécies. Se você conhece a espécie, tá? E eu dou várias dicas. Se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? E falo também, e tem outras 14 playlists, né? Sobre adubos, doenças, pragas, tá? Ambiente de cultivo, tudo isso à disposição gratuitamente aqui nesse canal, tá certo? Então, eu irei falar sim dessa cultura, né, da mini rosa, até de rosa em cultivo em vaso, tá? Posteriormente, em outros vídeos, tá certo? Então, se vocês tiveram alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, enviem as suas perguntas para a gente, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal, ok? E como em todos os vídeos, nós tentamos ajudar uma instituição, tá, filantrópica. Hoje nós dedicamos o vídeo para o Lar Amigo de Jesus, tá? Esse lar, né, sob o comando da irmã Conceição, abriga crianças com câncer, né, em tratamento em Fortaleza. Tá? Então são crianças que não têm condições para se manter, tá, na grande cidade aqui, e essa entidade aloja, né, esse pessoal com seus familiares. Se vocês puderem ajudar com alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas e diversos outros materiais, seria bem interessante. Conto com vocês, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho, conto com vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.